Então vamos lá. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Diz, a partir do versículo 9. A partir do versículo 9, diz o seguinte: quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Os discípulos... Calma aí. Deixa eu pegar aqui, fechou a janela. Vamos lá. Mateus capítulo 13, versículo 9. Vamos ler só o versículo 9 aí, ó. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. E na versão Almeida, né? Eu li aí na nova versão transformadora. Na Almeida diz: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Várias passagens bíblicas, né? Várias passagens da Bíblia com textos diferentes nos traz esta recomendação de ouvirmos a palavra de Deus. Vamos ver algumas, ó. Marcos capítulo 4, versículo 23. Marcos capítulo 4, versículo 23. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Lucas capítulo 14, versículo 35. Diz o seguinte: não presta nem para a terra, nem para adubo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eclesiastes 5, versículo 1. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1. Guarda o teu pé quando fores à casa de Deus. Guarda o teu pé quando fores à casa de Deus. Porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Olha, interessante, né? Quando chegares à casa de Deus, guarde o teu pé, pois ouvir é melhor do que fazer sacrifício de tolos. Aí, a gente vai ver que Tiago também nos deixa uma recomendação. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Diz o seguinte: sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Na nova versão transformadora diz: todos estejam prontos para ouvir e não se apressem em falar e nem em se irar. É interessante que a Bíblia, ela não diz que a gente não pode se irar. Ela não fala isso, ela diz que nós não podemos nos apressar em nos irar e nem nos apressar em falar. Então a Bíblia que você vai ver que ela não nos proíbe de falar ou de nos irarmos, mas ela nos orienta a não nos apressarmos em falar e não nos apressarmos em nos irar. Por quê? Porque é muito melhor você ouvir do que você falar. É muito melhor você ouvir, compreender o que está sendo dito, do que você sair falando antes da hora. Uma coisa bem simples, não tem nada demais, mas bem simples. Hoje eu estava contando um caso para a pastora Glaucia, e no meio do caso que eu estava contando, ela, então aconteceu isso? Eu falei, não, calma, deixa eu terminar, não acabei de contar ainda não, ainda tem coisa na história. Então, no meio da história,
né? Já fiquei irada. Ela já ficou irada e já concluiu o que tinha acontecido. Só que eu não tinha terminado ainda, né? De falar. Eu falei, não, calma aí, deixa eu terminar de contar. Você vai. Não é desse jeito, não. Aí eu terminei de contar, viu? Aconteceu isso e isso. Então, é algo bem simples, né? Acontece, às vezes a gente está ouvindo ali, seja o que for, nada grave, mas pode ser grave, como também não pode ser grave, né? Aí a gente conclui a história do jeito que a gente quer, porque a gente não esperou para ouvirmos, não é, a conclusão do que estão dizendo a gente, né? O que estão nos dizendo. Então, a Bíblia nos diz que nós não podemos nos apressar na ira e no falar. A gente tem que primeiro avaliar a situação para depois falar ou agir. Até porque, se você também lê aí Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, preste atenção aí, Efésios capítulo 4, vamos ver aí o versículo, deixa eu pegar aqui, 26. Efésios 4, 26. Preste atenção o que diz a palavra do Senhor. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Entendeu? Que Deus está falando aos nossos corações. Ele não está falando que não podemos, né, ter este sentimento. Esse sentimento ele vai sempre estar aí. Nós somos humanos, nós somos carne, e a gente às vezes vai sim viver esse sentimento da ira por causa disso ou daquilo outro que está acontecendo. Mas a Bíblia diz para não pecarmos. O pecado não está em você se revoltar com certas coisas, em você se irar. O pecado está em você permitir que a ira te controle. O que é permitir que a ira te controle? É você fazer o que o seu coração deseja no ato da ira, né? Então, você se ira, vou bater, vou xingar, eu vou humilhar, eu vou chutar o pau da barraca, eu vou falar isso e aquilo outro, eu vou mostrar com quantos paus fazem uma canoa, né? Aí que está o pecado, você permitir que a ira te controle. E o versículo 20 lá de Tiago 1 diz que a ira humana não produz a justiça divina. E aí, completando, né? Porque a palavra se completa. Completando o que Tiago diz, lá em Tiago 1:20, que a ira humana não produz a ira divina, Efésios 4:27 diz que a ira cria oportunidades para o diabo, ou seja, ela não produz a justiça divina, mas cria oportunidades para o diabo agir em sua vida. Sim, é muito interessante, né? Você fala isso, e no Código Penal brasileiro tem um dispositivo, né, que facilita a defesa de pessoas que cometem crimes passionais, que são justamente esses crimes cometidos nesse sentimento de ira, na violenta emoção que eles falam, né, no Código Penal, está descrito lá. Então, às vezes a gente vê no jornal e a gente fala assim, é um bandido, é malvado, é ruim, fez porque
não presta mesmo. A gente julga já dessa forma. E todo mundo tem direito à defesa, né? Todo mundo tem direito à defesa. E aí o que acontece? Às vezes, eu via meus professores que contavam histórias pra gente que eles falavam, estou defendendo um cliente que dá pena. Porque ele viu lá, no momento, sei lá, a mulher dele com outra pessoa. Estava conversando com outra pessoa. Ele já foi lá no momento de violenta emoção, né? Ou seja, na ira, ele deu... A ira deu total oportunidade para o diabo. Quando você está com raiva, você pode ser a melhor pessoa do mundo, mas quando você está com raiva, você pensa, você premedita tudo o que você quer fazer. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E isso, gente, é um lado ruim do ser humano, é a natureza pecaminosa do ser humano falando. Então, olha, como Deus é lindo, como Deus é tremendo, né? Nos orientando através aí dos discípulos, né? Que escreveram aí a palavra. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. E isso também é no casamento, é em meio à família. Eu acho interessante, Henrique, que ele fala assim, né? Não deixe a ira continuar até o sol se pôr. E eu me lembrei de uma coisa que uma amiga nossa falou para nós quando nós éramos noivos, que ela falava assim, teve problema, brigou, um ficou com raiva do outro durante o dia, respira fundo, mas não vai dormir sem resolver. Não deixa uma semana, 2 semanas. Às vezes a pessoa se acha forte e fala assim, tô dando castigo mesmo, fiquei sem falar. Eu sei que, né, Deus é que sabe, né, vai levando a mensagem para esse rumo, mas as pessoas se acham fortes e maduras quando ficam sem falar, quando dão vazão à ira. Deus é tão tremendo e isso é tão claro. Nós ficamos irados, sim, mas não podemos pecar por isso. Não podemos dar lugar ao demônio. Infelizmente, quantas coisas terríveis acontecem por causa de pessoas que não têm sabedoria, não têm essa orientação da palavra do Senhor, né, Henrique? É verdade. Meu então Deus. Devemos tomar muito cuidado. Deus está falando conosco neste momento. Vamos lutar, né, contra aquilo que não traz a graça de Deus, né, que não traz a ação do Senhor para nossas vidas, mas a ira é mais oportunidades de Satanás, né? A ira, ela não produz a justiça divina, mas cria oportunidades para o diabo agir. Nós temos que prestar muita atenção nisso, né? Então, dando continuidade aqui à mensagem, nós temos que ter o entendimento de que falar, né? A gente pode falar, mas na hora certa. Não podemos nos apressar no falar e devemos sempre nos dedicar a ouvir mais. Ouvir mais. Israel, através do profeta Amós, recebeu a seguinte alerta. Amós 8:11 diz o seguinte, em relação à palavra de Deus, porque a mensagem aqui trata-se a gente dar ouvidos à palavra do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça a palavra do Senhor, ou ouça o que o Espírito diz à igreja. Aí Amós alerta, né, Israel recebe este alerta de Deus através do profeta Amós, capítulo 8, versículo 11. Eis que vem os dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Quando é muito interessante isso, porque o Senhor deseja que a gente ouça com atenção. Ouça com atenção a palavra dele.
Porque a palavra do Senhor, como diz o salmista, não é? É lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela ilumina o caminho, ela ilumina e nos mostra, abre a nossa visão para nos guiar pelo caminho certo, o caminho da justiça. E quando se fala o caminho da justiça, não é a nossa justiça, mas é o caminho que nos justifica através do sacrifício de Jesus Cristo feito na cruz do Calvário. E quando se trata da palavra de Deus, devemos ouvir e dar ouvidos, porque somente ouvir não é o suficiente. Nós temos que ouvir e dar ouvidos. Você está ouvindo aí essa ministração? Você também tem que dar ouvidos ao que você está ouvindo agora. É muito triste também, porque quando se trata da ministração da palavra do Senhor, a gente, quando, por exemplo, num culto como esse, né, numa live, durante o louvor, a gente tem aí um certo número de pessoas assistindo. Aí quando vai para a palavra, muitos desconectam, muitos param de ouvir. Por quê? Não deveria ser assim. Deveria ser como? No momento da palavra, aumentar o número de pessoas ouvindo e dando ouvidos. O que significa dar ouvidos? Dar atenção ou acreditar em algo. 1 Samuel capítulo 12, versículo 14 ao 15 diz o seguinte, 14 e 15. Se temerdes ao Senhor e o servirdes e derdes ouvidos à sua voz e não fordes rebeldes às suas ordens, e se tanto vós como o rei que reina sobre vós seguides o Senhor vosso Deus, bem está. Mas se não derdes ouvidos à voz do Senhor e fordes rebeldes às suas ordens, a mão do Senhor será contra vós como foi contra os vossos pais. Então, quando se fala em dar ouvidos, trata-se em acreditar, em dar atenção e acreditar. Ou seja, confiar, crer naquilo que você ouviu. Infelizmente, tem muita gente ouvindo a palavra, ouvindo a pregação do Evangelho, mas não está dando ouvidos, ou seja, não está acreditando, não está dando crédito, não está dando atenção. Tem muita gente ouvindo, mas não acreditando. Não está valorizando o que está sendo pregado. E aí não sabe por que as coisas não estão bem. Aí questiona por que não está dando certo. Aí questiona por que não recebe isso ou não recebe aquilo outro. Por que muitos não entraram na terra prometida? Porque ouviram tudo que Deus falou, ouviram todas as advertências do Senhor, mas não acreditaram no que estavam ouvindo. Não deram ouvidos. Não deram ouvidos. Leia Alves não estará errando, viu? Não estará. Você vai estar errando se você não denunciar e deixar deixar que isso aconteça, continue acontecendo. Tá bom?
Só abrindo um parêntese aqui e respondendo a nossa irmã aí que fez um comentário. Então, o povo de Israel não entraram na terra prometida por quê? Porque ouviram a voz de Deus, mas não deram ouvidos. Ou seja, não acreditaram, não valorizaram o que estavam ouvindo. Este é o nosso grande problema. Este é o nosso grande problema. A gente ouve, mas não acredita. E tem gente que ouve falar do arrebatamento, mas não acredita no arrebatamento. Diz que acredita, mas na verdade não acredita. Vive como se o arrebatamento da igreja não fosse acontecer. Vive como se Jesus não viesse para arrebatar a sua igreja, para levar a sua igreja para a eternidade com Ele. Vamos dar ouvidos à palavra, ou seja, acreditar na palavra. Olha lá, outro exemplo. Adão e Eva ouviram o que Deus disse, mas não deram ouvidos, ou seja, não valorizaram o que o Senhor falou, a advertência de Deus, não acreditaram. Gênesis 3, versículo 6 diz o seguinte: então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. Então, eles ouviram o Senhor dizendo: olha, dessa árvore aqui não pode comer. É como criança, que desobedece o pai. Esse negócio aqui não é brinquedo, não pode pegar. Aí o pai deixa lá em cima da mesa, aí a criança vai lá e pega, taca no chão e quebra. É o que a gente muitas das vezes faz em relação à palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz: é isso daqui, não faça isso. Ou, você tem que fazer isso, faça isso, Deus está mandando você fazer. Você escuta, mas não dá ouvidos. Você não acredita, você não põe em ação, você não pratica. Dar ouvidos é isso, é acreditar, valorizar o que você escutou e agir de acordo com o que você escutou. Tem muita gente ouvindo a palavra, mas não dando ouvidos, ou seja, não está valorizando, não está acreditando, não está agindo de acordo com o que foi orientado através da palavra. Vamos dar ouvidos. Vamos dar ouvidos. Sansão ouviu o que o Senhor falou, ouviu as orientações de seus pais em relação à vida que ele deveria viver, em relação a tudo que ele poderia e não poderia fazer. Ele ouviu, mas não deu ouvidos. Porque Sansão, ele viveu pecando, ele não podia tocar em corpo morto, ele tocou, não podia casar se envolver com mulheres de outros povos, e se relacionou, e fez tudo que não poderia fazer. Nós conhecemos a história de Sansão. Ele morreu junto com seus inimigos, por quê? Porque ele não deu ouvidos à voz do Senhor. Saul também não deu ouvidos à palavra de Deus e não guardou o seu mandamento, pecou várias vezes contra o Senhor e por isso morreu junto com seus filhos. 1 Samuel capítulo 28, versículo
18 e 19, diz o seguinte: porquanto não destes ouvidos à voz do Senhor, e não executaste, porquanto não destes ouvidos à voz do Senhor, e não executaste, e furor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também Israel entregará também Israel contigo nas mãos dos filisteus. Amanhã e os teus filhos estarão comigo, e o Senhor entregará o arraial de Israel nas mãos dos filisteus. Então Saul morreu com os filhos dele porque não obedeceu à voz do Senhor. Ele ouviu, mas não deu ouvidos à voz do Senhor e não executou as ordens de Deus. Salmo 81, versículo 11 e 12. No entanto, olha só que interessante. No entanto, o meu povo não quis me dar ouvidos. Israel não quis o meu amor. Por isso, vou deixar os israelitas teimosos fazerem a sua própria vontade e seguirem pelos seus caminhos errados. Olha só que interessante. Não quis dar ouvidos a Deus, e por isso Deus diz: deixa esse povo teimoso aí seguir o caminho deles. Quando ouvimos a palavra de Deus e damos ouvidos ao que Deus nos fala, o que nós recebemos? Aqui a gente já viu aí as consequências de não darmos ouvidos à voz de Deus, que é sempre a nossa própria destruição. Quando você não dá ouvidos à voz do Senhor, o seu casamento é destruído, a sua família é destruída, a sua vida é destruída. Não há nenhum benefício em não dar ouvidos à voz do Senhor. Agora, mas tenho certeza, Deus reforçando o que Ele já vem falando, tudo o que Ele já vem falando a nós há muito tempo, Quais são os benefícios de darmos ouvidos à voz do Senhor? Quais são? O primeiro, além de muitas bênçãos que recebemos da parte de Deus, passamos a ter fé. Fé. Tem muita gente que vai para a igreja de forma mecânica. E eu acho que é por isso também que passamos muito tempo em casa, sabe? Sem poder ir às igrejas, sem poder ir à igreja cultuar. Eu venho falando isso há muito tempo. Deus nos tirou de dentro da igreja para nos mostrar que tinha muita gente dentro da igreja que não fazia parte da igreja. É uma realidade triste. Tem muita gente dentro da igreja, mas não está fazendo parte da igreja, não faz parte do corpo de Cristo. Tem gente que diz que serve ao Senhor, mas serve de qualquer forma, sem fé. Romanos 10:16 diz o seguinte: mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Dar ouvidos é dar crédito. Logo, a fé é pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo. Quando a gente escuta a palavra do Senhor e dá crédito, é dar ouvidos. E o interessante é que tem gente tem gente dando mais crédito ao que o diabo está dizendo do que a própria palavra.
Tem gente dando crédito ao que o diabo está dizendo. Você é um derrotado, sua casa é uma casa derrotada, sua família é derrotada, não é? Seu casamento é um casamento derrotado, você nunca será bem-sucedido como pessoa, como marido, como esposa. Como esposa você é uma derrotada, como mãe você é uma derrotada, como filha você é uma derrotada, como serva do Senhor, uma derrotada, você não vale nada, você é um imprestável, é uma imprestável. E tem gente dando crédito ao que o diabo está dizendo e não dá crédito à palavra. Deus está dizendo a você não é nada disso. Ele morreu por você na cruz do Calvário para te fazer mais do que vencedor. E ser mais do que vencedor é estar acima daquilo que o diabo decreta para a sua vida, no casamento, na família, no ministério, no trabalho. Você é mais do que vencedor em Jesus. É mais do que vencedor em Jesus. Então, pare de dar crédito ao que o diabo está dizendo e dê ouvidos à palavra do Senhor. Ele te faz mais do que vencedor hoje, em todas as áreas da sua vida. Dê ouvidos à palavra. Dê ouvidos à palavra. Deixamos de cumprir. Quando damos ouvidos à palavra do Senhor, deixamos de cumprir com a nossa vontade carnal e fazemos a vontade de Deus. Porque para entrar no reino de Deus, não adianta só dizer que você serve a Deus. O nosso maior problema é que a gente abusa da graça, sabia? Não, a graça é o favor que não merecemos, então não tem problema. Não é? Não tem problema. Deus é gracioso, Ele tem graça para derramar aí para todo lado, então eu posso fazer o que eu quero, não tem problema. A graça, eu sou salvo pela graça, pelo favor que não mereço. Então se eu não mereço, então não eu posso continuar do jeito que eu estou, nunca vou merecer mesmo. Mas Mateus 7:21 diz o seguinte: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então não adianta você apenas dizer sirvo a Deus, não adianta você ir aos cultos na igreja, não adianta você apenas assistir os cultos aqui que a gente faz, na rádio, não adianta você apenas acompanhar, você tem que fazer a vontade de Deus. Não adianta você apenas olhar, observar os que fazem, mas você também tem que fazer parte daqueles que fazem a vontade de Deus. Cumpra com a vontade de Deus na sua casa, no meio da sua família, no meio do seu casamento, no seu ministério. Faça a vontade de Deus. Salmo 18:44 diz o seguinte. Salmo 18:44. Eles ouviram as minhas ordens e obedeceram sem discutir. Os estrangeiros mostram boa vontade de se sujeitar ao meu governo. Você sabia que às vezes a gente quer discutir com Deus? Tem muita gente que não vence porque quer discutir com Deus. Deus fala, faça isso. Ah, mas Senhor, Deus, e aquilo ali, aquilo outro. Eu aprendi assim, eu aprendi daquele jeito. E Deus está falando, mas é para você fazer assim. Eles ouviram as minhas ordens e obedeceram sem discutir. A gente quer pegar a Bíblia e começar a discutir a Bíblia. O que é discutir a Bíblia? É discutir
com Deus, porque a Bíblia não foi escrita para você discutir, para você sentar e discutir, né, a Bíblia. Não, a Bíblia você pega, aprende, você lê, conhece, porque a Bíblia é o próprio Deus, então você conhece a Deus, e aí, quando você senta com um amigo para falar da Bíblia, não é para discutir a respeito da Bíblia, é para você compartilhar com seu amigo aquilo que você aprendeu. É para você, quando você vai conversar sobre a Bíblia, você vai falar de alguém que você tem buscado a conhecer. Quando eu estou falando, né, quando eu sento com a Glaucia, a gente vai falar de um amigo, eu conto para ela, meu amigo, essa pessoa é assim, é daquele jeito, e a gente vai contando um para o outro, né, como é o amigo, como é que é a pessoa, a gente está compartilhando o que a gente sabe a respeito daquela pessoa. E é o que a gente deve fazer em relação a Deus. Quando a gente senta, não é para discutir, é para compartilharmos o que nós já aprendemos e o que nós conhecemos a respeito de Deus. Salmo 138, versículo 4 diz o seguinte: Ó Senhor, todos os reis da terra te darão graças quando entenderem a tua palavra. Quando entenderem a tua palavra. Quando a gente para ouvir, e quando a gente dar ouvidos à palavra, a gente começa a dar graças a Deus. A gente começa a dar glória a Deus. A gente começa a dizer aleluia. Que maravilha! Por que eu perdi tanto tempo em sentar aqui e começar a aprender, a conhecer a Deus? Muitos estão morrendo, muitos estão pecando, muitos estão sendo derrotados, destruídos, mal sucedidos em seus casamentos, em suas famílias, porque não estão buscando o conhecimento de Deus. Todos nós conhecemos, é melhor obedecer do que sacrificar. Samuel, porém, disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em quem obedeça à voz do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. 1 Samuel, capítulo 15, 22. Então, o que adianta você sair por aí se sacrificando, trabalhando, até mesmo na igreja, né? Ajudando os necessitados, abrindo mão muitas das vezes do próprio conforto para ajudar o próximo, mas se você não obedece de fato à voz do Senhor, não crê de fato em Jesus, é aquilo que Tiago fala: as obras sem a fé são mortas. E claro, fé sem as obras, se você diz que crê em Jesus, que acredita e não faz as obras, também não adianta em nada. No entanto, sacrificar nunca foi melhor do que obedecer. Nunca foi melhor do que obedecer. E o que Deus quer de nós hoje, ouça o que eu estou dizendo e obedeça a minha voz. Coloque em prática aquilo que eu já te falei. Comece a agir. Comece a pôr em prática tudo que eu já te falei. Aleluia. Terceiro lá o ponto: somos libertos e santificados. João 8, 31 e 32. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele criam: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente são os meus discípulos, e conhecereis a verdade vos
libertará. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se você quer ter um relacionamento com Deus, este relacionamento não pode ser baseado no testemunho ou nas experiências dos outros. Né? O testemunho, as experiências que a gente compartilha é para edificação, né? E para o louvor e honra, né? Para a honra e louvor de Deus, para que o nome do Senhor seja honrado, glorificado. Agora, a sua vida deve ser pautada, deve ser baseada na palavra do Senhor. E só tem como, né, viver uma vida de fato pautada, baseada na palavra de Deus, se você tem contato com a palavra dele. Tem contato com a palavra dele. Tem muita gente que compra uma roupa. Vamos usar um exemplo bem simples. Compra roupa quase todo mês. Ah, não, tem que comprar porque a camisa já está feia, já está rasgada, já criou buraco, tem traça a traça já comeu a roupa, né? Não, ou então a roupa tá boa, mas a pessoa, né, já enjoei dessa camisa, vou dar para alguém comprar outra. Cria motivos para comprar roupa, cria motivos para comprar, né, seja o que for. Né? Se é algo que gosta, a pessoa sempre quer manter aquilo novo, né? Quer mais e mais, quer sempre o novo. Mas a Bíblia, você pode estar com ela, com a capa rasgada, com as folhas rasgadas, a Bíblia cheia de mancha, porque a poeira vai manchando a folha, né? As folhas da Bíblia, cheia de mancha, rasgada, rabiscada, mas você não compra uma nova. Não, ainda dá para ler, ainda dá para ver o que está escrito aqui. Né? Remenda, vai lá e reforma a capa, né? Mas comprar uma nova, você não compra. Não dá para sobreviver com essa Bíblia aqui ainda. Não é? Por que a gente faz isso? Porque parece ser algo muito simples, sem valor, mas não é. As primeiras coisas que a gente corta, quando se trata de gastos, né? E a gente nem pode chamar isso de gasto, é investimento, mas a primeira coisa que a gente faz é tirar o dízimo, tirar a oferta, é deixar de comprar uma Bíblia, deixar de comprar um livro, né? Não, porque eu tenho que... Mas a roupa, o sapato, o cosmético, o perfume, o creme, não, a gente compra sempre. A gente sempre mantém. Agora, renovar, né? Aí tem gente que fala, não, mas é porque eu gosto muito dessa Bíblia, eu tenho um carinho por ela. Tudo bem. Né? Tudo bem, às vezes a Bíblia é um presente que alguém nos deu, né? Mas guarda lá, compra outra nova, compra uma versão diferente, vai investindo, né, no seu crescimento, na palavra do Senhor, porque nós devemos crescer na graça e no conhecimento. O que é crescer na graça e no conhecimento? Tem gente que diz que crescer na graça é crescer na oração, é crescer, né, na unção, no relacionamento com Deus, e no conhecimento é o conhecimento da palavra. Só que vamos aprender. Crescer na graça não tem nada
Não é exatamente isso que a gente muitas vezes acha e que a gente aprende. Veja ali, Paulo, por exemplo, no versículo 3 de Romanos 12, ele diz o seguinte: com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Quando ele diz, com base na graça que recebi, ele está dizendo, com base no ministério, com base na autoridade que Deus me deu, eu lhes dou a seguinte advertência. Ou seja, crescer na graça é se desenvolver no ministério. Se desenvolver no ministério de Deus, recebendo do Senhor autoridade. Paulo está dizendo, com base na autoridade, com base no ministério, na autoridade do ensino que Deus me deu, eu lhes dou a seguinte advertência. Então, crescer na graça não é você passar horas e horas orando, jejuando, não. Crescer na graça é você se desenvolver no ministério, crescer no ministério. E crescer no ministério não é só na pregação, não é só no louvor. Crescer no ministério, no ministério de esposa, no ministério de marido, no ministério de pai, no ministério de mãe. Tudo isso é um ministério. Então, com base na autoridade que Deus me deu, eu lhes dou essa advertência. Então, cresça na graça e no conhecimento. Ou seja, cresça no ministério conhecendo mais a palavra de Deus. Se desenvolva como mãe, como pai, como esposa, como ministro, como cantor, como obreiro, conhecendo mais a palavra e dando ouvidos à palavra. Então, somos santificados, libertos e passamos a ser filhos de Deus quando damos ouvidos à voz do Senhor. João 8,47 diz o seguinte: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vós não as ouvis, pois não sois de Deus. Jesus Cristo falando para o povo que ele estava ali debatendo a respeito de Deus, a respeito de todo o povo, falando, nós temos Deus como pai. E Jesus disse, não, vocês tendes o diabo como pai, pois procuram fazer a vontade do diabo e não a de Deus. Quem é de Deus, ouve a voz de Deus, né? Ouve a voz do Senhor, põe em prática o que ele escuta da parte de Deus. Vós não sois filhos de Deus, não sois de Deus, porque não ouves de Deus, não ouves a voz do Senhor, não põe em prática a voz do Senhor. Quer ser filho de Deus? Quer ser filho do Senhor? Quer ter com Ele um relacionamento? Ouça e dê ouvidos à voz do Senhor. Dê ouvidos à voz do Senhor. Quando a gente dá ouvidos à voz do Senhor, nós damos muitos frutos para o Senhor. Mateus 13, 23. Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende e dá fruto, e um produz 100, e outro 60, e outro 30. Quem dá ouvidos à voz de Deus, ele produz fruto no casamento, ele produz fruto no trabalho, ele produz fruto na rua, no shopping, onde ele vai, ele está produzindo fruto, porque ele é luz, e quando somos luz, nós iluminamos, acabamos com as trevas, acabamos com não só o pecado, mas acabamos com as trevas que diz: não há solução, não há jeito, não há como vencer, não há coisa boa para este mundo. Este mundo agora, ele jaz do maligno, ou seja, ele está nas mãos do maligno.
mas vamos arrancar o mundo das mãos do maligno através do nosso testemunho, através do nosso relacionamento com Deus, através da nossa intimidade com Deus, pregando a palavra dele, dando ouvidos, fazendo a vontade dele e pregando a palavra dele. O diabo pode dizer, o mundo está em minhas mãos. A Bíblia está dizendo lá, o mundo jaz maligno, é meu, está na minha mão. O seu casamento também está na minha mão, a sua família também está na minha mão, pertence a mim. É mentira dele. O seu casamento, a sua vida, a sua família pertence a Deus. E se está na mão dele, vamos arrancar da mão dele hoje. Mete a mão lá no vespeiro do inimigo e arranque o que é seu de lá, porque não pertence a ele, pertence a você. Deus deu a você, é seu, e ninguém pode tomar, se você se manter firme na presença do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Eu creio que Deus falou profundamente contigo, porque comigo falou, né, pastora Glaucia? Glória contigo? A Deus, aleluia, muito. Gente, não, olha, Deus tá repetindo, mas quando Deus faz as suas repetições nas mensagens, não são simples repetições, né? É repetição com renovo, porque a palavra, ela sempre se renova. Mas como Deus está falando em várias mensagens, a gente toda semana tem que dizer isso, para que a gente possa agir. Quem ouve as mensagens, quem acompanha os cultos, sabe, né, que Deus está falando. Essa acho que já é a 5ª mensagem, se eu não me engano, que Deus sempre toca nesse assunto, da gente agir e da gente não se conformar, não se acomodar com a história de que é assim mesmo, casamento é assim mesmo, filho é assim mesmo, a vida é assim mesmo, a gente vai envelhecendo, a gente perde a alegria de viver, depressão, não, normal, super normal, todo mundo tem, eu também vou ter. Isso tudo está caindo por terra. Deus está nos presenteando nessas últimas mensagens com um grande renovo, uma grande força para nós agirmos naquilo que nós temos que agir, para nós sermos bênção naquilo que nós temos que ser. E graças a Deus, gente, esse tempo é sim difícil, é sim de muito sofrimento, é sim de economia nas finanças, é muita coisa que a gente está vivendo e já todo mundo cansado de saber. Né? Todo mundo vivendo sob pressão, esse medo de pega Covid, não pega, e se pegou vai pegar de novo, como é que faz? A gente tem tudo isso, mas nós, o povo de Deus, o povo que serve a Deus, tem visto que Deus está nos presenteando, nos abençoando, nos dando um maná, mas um maná cada vez melhor nesse tempo de pandemia. A gente tem aprendido muita coisa e assim, Deus tem nos tirado da igreja, como o pastor Henrique mesmo tem falado, e é verdade, para ver se a gente faz parte de fato da igreja. Se nós só estávamos lá ou fazemos parte, ou nós entendemos que somos a igreja em qualquer lugar. Deus está nos dando chances, uma chance muito grande de reavivamento, de usarmos a nossa fé. A gente não pode só dizer que tem fé, a gente tem que aprender a usar a fé para tudo. E agir também quando necessário, porque tem coisas que só Deus pode fazer, e tem outras que nós podemos e devemos. É maravilhoso, gente, coisa linda, olha, gloriosa servir a esse Deus. Eu quero pedir ao Senhor, nós vamos orar agora em nome de Jesus, mas eu já quero ministrar, antes da oração, bênção, vitória, força, coragem na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero ministrar tudo isso, porque Deus tem para nós o melhor, gente. Deus tem para nós o melhor e jamais nós podemos nos esquecer disso. Assim como nós não podemos esquecer, em primeiro lugar, que Jesus vai voltar, que nós vamos morar nas mansões celestiais com Ele, nós também não podemos esquecer de que Ele tem para nós o melhor. Então, no meio do caos, no meio de uma situação difícil, que você acha que não tem mais jeito, não tem mais solução,
Ele te levanta, Ele te honra, Ele te renova, Ele cura, Ele faz o que tiver que fazer. É esse o Deus que nós servimos. Amém e aleluia. Glória a Deus e aleluia. Deus poderoso, aleluia. Oh, glória. Senhor, obrigada. Meu Deus, eu não tenho agora, Senhor, junto com o teu povo, eu não tenho coragem de te pedir mais nada. Tem pessoas aqui ainda que mandaram comentários pedindo oração, mas eu não tenho coragem agora de te pedir mais nada. Porque eu sei, Pai, o teu povo, nós estamos sabendo coisas grandes, maravilhosas que o Senhor fez em nosso meio. E obrigada, porque tem gente que sente, tem gente que está com o olho espiritual aberto para saber, para sentir a testificação no seu coração do que o Senhor está fazendo, do que o Senhor está bradando. Louvado, engrandecido seja o teu nome. Obrigada, meu Deus. Obrigada pelo que o Senhor fala, pelo que o Senhor faz, pelo que o Senhor nos ensina. Senhor, eu quero te agradecer por cada família, cada irmão que orou, que se renovou, que sentiu a tua presença. Eu quero te agradecer por outras pessoas que vão ouvir essa mensagem depois e vão sim, Senhor, também ser tocadas, porque o Senhor não se atém a relógio, a horário. O Senhor fala de madrugada, o Senhor fala a hora que o Senhor quiser, e nós te louvamos por isso, Pai. Estende as tuas mãos para aqueles que também vão de alguma forma acompanhar, ouvir essa mensagem depois, ver essa live depois, em nome de Jesus, Pai, que esse canal no YouTube venha ser também, Senhor, mais um instrumento, Pai querido, da tua glória, para que o teu nome venha a ser glorificado através, meu Deus, também, não só da rádio, mas desse canal no YouTube, das redes sociais, em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, que nós possamos alcançar cada vez mais pessoas, Pai. Senhor, meu Deus, Senhor, eu não sei. Eu só quero te dizer, Pai querido, que tu és lindo. Eu só quero te dizer, Senhor, que eu te amo, que tu és um Deus maravilhoso, que tu és um Deus tremendo. Meu Deus, o Senhor está levantando pessoas, o Senhor está jogando por terra, maldição, mentira do diabo. O Senhor tem bradado de forma gloriosa em nosso meio. E a gente só pode dizer, Pai, obrigada. Nós te amamos. Nós te amamos, Senhor. Tu és lindo, tu és tremendo. Eu quero te agradecer, porque não nos falta nada. Senhor, testemunhos dos semeadores. Pessoas que mandam mensagem e dizem, Deus me honrou, eu não podia, mas o Senhor me preparou a oferta para eu fazer. Pai, pessoas que falam, olha, na minha casa não tinha alegria, eu não tinha alegria, mas eu estou fazendo a obra, eu estou semeando e o Senhor está me dando graça. Senhor, é emprego no meio dessa pandemia, é casa própria no meio dessa pandemia, é carro zero no meio dessa pandemia. Tudo isso o Senhor fez e vai continuar fazendo, vai continuar nos socorrendo naquilo que for necessário. Obrigada, meu Deus, obrigada. Louvado, engrandecido seja o teu santo nome. Oh, Deus poderoso. Senhor, eu ficaria aqui o dia inteiro só agradecendo. Mas, Pai querido, nós encerramos mais esse culto de louvor, adoração a Ti, orando e agradecendo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.